Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Glória a Deus. Vou ler. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando falamos do caminho de Deus, no sentido singular, estamos nos referindo à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre os homens e Deus e, portanto, é o único caminho. Porém, quando falamos dos caminhos de Deus no plural, estamos nos referindo aos vários métodos que Deus usa para nos guiar dentro da sua vontade. Davi fez a seguinte distinção, veja, em Salmo 25, verso 4, ele diz: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Já no verso 8 ele diz: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Portanto, o caminho de Deus no singular está falando da salvação. E os caminhos de Deus no plural, com certeza, está falando das diversas formas como Deus age a nosso favor. E Deus sempre nos surpreende com essas ações que chamamos de os caminhos de Deus, que na realidade são ações inusitadas, gloriosas, diferentes. Por exemplo, Jesus curou 3 cegos, eu vou destacar, deve ter curado muitos mais, centenas de cegos, mas 3 estão escritos na Bíblia. Primeiro, ele curou o cego de Betsaida. Quem registra isso? Marcos capítulo 8. A Bíblia diz que ele tomou aquele cego pela mão e levou ele fora da aldeia. Ali ele cuspiu nos olhos do homem, impôs-lhe as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. Ele levantou os olhos e disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Esse aí foi um método, uma forma. Os caminhos do Senhor são variados. Agora vamos ver o cego de nascença, de João capítulo 9. Jesus tinha falado a seguinte sentença: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Novamente, uma maneira inusitada, inesperada. Ninguém podia prever que Jesus iria curá-lo daquela forma. Mas ainda tem um outro cego, é o cego Bartimeu. Está escrito a respeito de Bartimeu. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, segundo está em Lucas 18, 40. Você pode dizer glória a Deus também? As curas do Senhor e as obras do Senhor são inusitadas, surpreendentes e gloriosas. Então, como compreender os caminhos do Senhor, se eles são tão variados? Eu vou dar algumas sugestões. Se queres compreender os caminhos do Senhor, primeiro, reconheça a superioridade dos seus caminhos.
Não foi isso que lemos? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isaías 55, 9. Somente Deus é perfeito em conhecimento e sabedoria. Somente Deus conhece o fim desde o começo. Somente os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus são resultados da sua imensa sabedoria, conselho. Deus ordena todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Veja, está em Efésios 1, 11 e 12. Deus, Ele trabalha, Ele age segundo um desígnio, segundo uma direção que norteia o seu ser eterno e sábio e glorioso, que chamado de desígnio. Desígnio, então, é uma marca, né? É uma marca indelével na natureza de Deus que o direciona a fazer sempre a melhor escolha. São os caminhos elevados. Primeira coisa para compreender os caminhos do Senhor é admitir, é aceitar que os caminhos do Senhor estão muito além dos nossos planos, planejamentos, caminhos. Então nada pode surpreender a Deus, porque Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, e os seus caminhos são sempre fruto do seu caráter imutável. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele tanto é fiel e constante no que faz, como Ele é imutável, como Ele é eterno, né? É o mesmo. O mesmo significa que Ele tem existência eterna, ontem, hoje e eternamente, e que Ele não muda no seu caráter. Sendo assim, Ele é eternamente justo, sábio e compassivo. Geralmente nós conhecemos a natureza de uma pessoa pelas escolhas que ela faz. E também conhecemos os caminhos de Deus. Através dos caminhos de Deus, nós entendemos a excelência da sua natureza. Porque Ele sempre escolhe e determina algo muito elevado que está de acordo com a sua maravilhosa e excelsa natureza divina. Quando os homens mudam de natureza pelo milagre do novo nascimento, as atitudes desses homens também mudam. Porém, em Deus isso não tem nenhum sentido, porque Deus desconhece qualquer tipo de necessidade de mudança, porque Ele é eternamente bom. Ele é absolutamente perfeito. Isso só acontece do lado dos homens, porque os homens falharam, porque teve a queda, os homens pecaram. Então Deus vem com o plano da salvação, e no plano da salvação tem o milagre do novo nascimento. Isso é para nós. Agora, quando o homem nasce de novo e essa sua natureza muda, nós estamos começando a nos aproximar daquele caráter de Deus, do caráter perfeito de Deus. Por isso, quando o homem nasce de novo, seus frutos mudam, sua vida muda. Com respeito a Deus, tudo que diz respeito a Deus, então, que procede dele é reto e é perfeito. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Salmo 19, versos 7 e 8. Segundo, outro passo importante para conhecermos, se queres conhecer os caminhos do Senhor, desista dos seus velhos caminhos. Esta é uma forma rápida de entrar numa dimensão nova. Queres conhecer os caminhos preciosos do Senhor? Então,
põe no coração, vou desistir dos meus velhos conceitos, né? Esse negócio de eu nasci assim, eu existo assim, eu vou morrer assim, isso é só para aquela história daquela música antiga que tinha, né? Então a Bíblia diz, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, deixe e se converta ao Senhor. Isaías 55, 7. A verdadeira conversão é seguida exatamente do abandono da velha vida com seus antigos costumes. Não pode haver um conflito de interesses entre você e a vontade de Deus. Deus continua pedindo a nossa total rendição a Ele. A Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, teus caminhos. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Outro conselho, queres conhecer os caminhos do Senhor? Se queres, deseje-o de todo o coração. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, Isaías 55, 6. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés tinha um grande discernimento espiritual. Certo dia, Moisés fez o seguinte pedido a Deus. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Êxodo 33, 13. Deus gostou muito do pedido de Moisés e atendeu-lhe o pedido. A Bíblia diz, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, verso 7. Depois de conhecer os caminhos de Deus, Moisés sabia o que fazer nos momentos difíceis da vida. Ele tirou o povo do Egito, guiou aquele povo pelo deserto, recebeu a lei no Monte Sinai, ensinou a lei para a nação, ordenou e guiou a construção do tabernáculo, estabeleceu o sacerdócio, enfrentou inimigos externos e aplacou rebeliões internas, nomeou líderes, aconselhou pessoas, fez milagres e serviu de um grande exemplo para a sua nação. Essa capacitação toda foi fruto de sua busca pelos caminhos de Deus. Quando Moisés morreu, foi dito a seguinte palavra a seu respeito. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34, verso 10. O saudosismo dessas palavras é um desafio para os nossos dias. E nunca mais se levantou. Deus está dizendo aqui, alguém precisa de reagir. Alguém precisa tomar uma decisão. Alguém precisa se levantar. Por quê? Porque se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tudo o que Ele fez no passado, Ele também pode fazer no presente. Então, é um desafio. Deus está dizendo aqui, alguém tem que se levantar, como Moisés, que busque conhecer os meus caminhos, estejam prontos para a minha revelação, pronto para a minha direção para a sua vida, de uma forma profunda, eficaz e gloriosa. Outro conselho, se queres conhecer os caminhos do Senhor, olhe para a sua palavra. Parece simples isso, quase que é inevitável este subponto, né? Em quase todas as mensagens. Mas ele é perfeitamente adequado para nós entendermos os caminhos do Senhor. A Bíblia diz assim, o Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. Então não tem como separar os caminhos de Deus da palavra. E ainda continua dizendo, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens
no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Deuteronômio 28, 9 a 11. O Senhor promete bênçãos para aqueles que guardam a sua palavra e andam nos seus caminhos. Os caminhos de Deus já foram revelados em sua palavra. Mas os mais importantes princípios que estão em consonância com os caminhos de Deus estão na palavra do Senhor. Não estão fora dela, não virão numa revelação estranha, não virão através de nenhuma visão, já está na palavra. Nós precisamos voltar para a palavra em busca de conhecer os caminhos de Deus. Você pode ainda não saber com quem irá se casar, se é jovem, se está esperando por essa experiência. Mas pela palavra você já sabe que não pode haver nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre o justo e o injusto. Portanto, é sua responsabilidade fazer a escolha de acordo com os princípios da palavra, que são os caminhos do Senhor. Mesmo que Deus nunca te mostre um país específico para fazer missões, você já tem uma ordem do mestre, que é um dos caminhos preciosos do Senhor para os seus filhos, que é a evangelização do lugar onde você se encontra. Então, coloque-se de pé já e seja um missionário no emprego que você está trabalhando, na escola que você estuda, no bairro que você mora. Seja um missionário, uma missionária trabalhando para Jesus, porque aonde tem uma alma, aí está um campo missionário. Se não me falha a memória, me parece que foi John Wesley que mandou escrever dentro da paróquia do templo que ele era pastor, na porta assim, para o lado de dentro. Estava escrito assim na porta: quando você sair por essa porta, você estará entrando no campo missionário. Jesus disse, o campo é o mundo. O mundo inteiro é o nosso campo de trabalho. Na realidade é, depois que sai, que está entrando no campo missionário, não é aqui dentro. Aqui é casa de oração. A palavra de Deus sabe distinguir muito bem. Glória a Deus. Aqui é o seguinte: Deus vai nos falar pela sua palavra uma coisa preciosa. E Ele sabe distinguir muito bem o fiel do infiel, o justo do injusto. Então, quem quiser andar com Deus, deve desejar a retidão e a pureza que a palavra do Senhor nos ensina. E se a pessoa quer se aproximar e andar com Deus, e ele não atentar para os caminhos aqui da palavra, a própria palavra o derrubará se ele aproximar de forma leviana. Se ele buscar de forma honesta, de forma sincera, a palavra o fortalecerá. Se ele buscar de forma leviana, a palavra o derrubará. Está escrito assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. Ainda a Bíblia diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Finalizando, no início dessa mensagem, nós ouvimos Deus dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55. Isso que nós acabamos de ler equivale a dizer que os padrões de Deus são superiores aos nossos padrões. Os homens erram porque erram a porta, erram o caminho porque erram a porta. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Para acertar o caminho, tem que saber qual é a porta que dá para o caminho.
Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. No que diz respeito ao destino eterno da alma do homem, ele não pode errar. Ele tem que acertar a porta e trilhar pelo caminho que conduz à vida. Salomão foi um homem que teve muitos acertos e desacertos na vida. E Salomão escreveu: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. E o profeta Isaías anunciou o caminho que vale a pena trilhar. Isaías disse: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria, com júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, de 8 a 10. Hoje nós sabemos quem é a porta e quem é o caminho. Nós conhecemos tanto a porta quanto o caminho. Portanto, se queremos desfrutar das promessas de Deus, entremos pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Se queremos ter a certeza da vida eterna, caminhemos, sigamos o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Andai por ele, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Jesus disse: nem os loucos errarão. Que maravilha! Esse caminho é seguro, é um caminho que tem uma proteção permanente dentro dele. Glória a Deus por isso. Então, sabendo que temos que entender, compreender, os caminhos do Senhor, devemos orar a ele, e dizer: Senhor, guia-me pelo teu caminho eterno. Guia-me pelo teu caminho que nunca finda, que nunca acaba. Curve a sua cabeça por um minuto. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, estamos clamando a Ti neste momento, por todos os nossos queridos irmãos e aqueles que ouvirão a Tua palavra, receberão, Senhor, o Teu conselho, o conselho eterno do Senhor permanece firme. Estende, Senhor, a mão sobre aqueles que necessitam, aqueles que padecem, aqueles que sofrem. Guia, Senhor, a cada pessoa de forma, Senhor, segura e firme neste caminho que nunca erra, que nunca falha, que nunca, Senhor, faz as pessoas desviarem, mas pelo contrário, as mantém firmes na Tua presença. Abençoe e guarde em nome de Jesus a todos. Oramos confiantemente em Ti, agradecendo e louvando o Teu nome, hoje e sempre. Amém e amém.